tenho que olhar o interesse de... E existe isso dentro de mim, você me conhece, você sabe, né? Que existe o lado meu artístico, que sabe que vai bombar, e tudo sabe, daí eu tenho uma ideia, eu falo, agora eu vou botar, vou fazer isso, fazer aquilo, vai ficar incrível. Aí a Larissa que tem que pensar no número, no financeiro, no não sei o que lá, nas estatísticas, já fala, opa, peraí, não dá pra ser tão assim, dá pra fazer isso aqui não dá, calma ali. Aí eu tenho que, eu mesma, no meu conflito interno, encontrar o que dá para agradar a direita e a esquerda que estão dentro de mim para eu conseguir resolver. Você tá lá tendo que conciliar interesses. A equação, por eu estar aí, cada lado meu tá buscando uma coisa completamente diferente da outra. E aí, eu que sou essa pessoa meio termo, que no caso eu aceito as duas sugestões, tenho no meu grupo de trabalho tanto as pessoas que estão pensando mais na parte burocrática, né? E aí é muito louco porque as matérias, elas fazem parte do currículo. O problema é a forma que é ensinado. Então, infelizmente, no Brasil, a gente já teve a universalização do acesso à educação, mas a qualidade da nossa educação pública ainda é muito ruim. Então, é uma pauta mais ampla até. A gente precisa ter, obrigar todo mundo a estudar no mesmo lugar. Rico, pobre, não ter escola particular, não ter escola pública, tinha que ser a mesma escola e que se dane. Aí todas as escolas iam ser boas. Oi, querida, você acha que você é de direita? Acho que você precisa repensar essa ideia aí. Depois de ter falado, todo mundo tem que ser obrigado a estudar no mesmo lugar, que é todo mundo igual. Meu Deus, agora eu já não sei mais o que eu sou. Quem sou eu? Onde estou? Meu Deus. Tinha que obrigar todo mundo, dos governantes, tudo vai ter que... A Anitta fez a live dela, como sempre, de política, com a Gabriela Prioli, e é uma live que é bom a gente lembrar, uma live iniciante para explicar algumas coisas, explicar alguns termos, e nessa live eles explicaram o que seria direita e o que seria esquerda. E aí a Anitta resolveu revelar finalmente no que ela se encaixava, porque ela disse que ficava confusa, porque as pessoas chamavam ela de uma coisa e depois chamavam ela de outra. Já quero falar no começo do vídeo que eu continuo achando maravilhosa a ideia, eu continuo achando muito legal que a Anitta não tenha vergonha de perguntar, porque não é feio a gente dizer não sei. Aqui fica parecendo que eu sempre sei tudo, porque obviamente eu seleciono os assuntos que eu vou falar. Eu dou uma pesquisada antes de falar, eu vejo muita coisa para saber o que falar, então fica parecendo aqui que a gente domina todos os assuntos possíveis, mas na verdade não, a gente está filtrando o que a gente vai falar e está selecionando uma das nossas personalidades para aparecer aqui. Não tem problema nenhum chegar e dizer assim, não sei, tanto que muita gente me chama nos privados, em DM ou qualquer coisa, e normalmente me perguntam alguma coisa que eu digo, não sei, eu vou ver e te aviso. Às vezes eu esqueço de responder, inclusive. E para falar disso especificamente da Anitta, chega um momento em que ela diz que a Anitta artista é de esquerda, a Anitta empresária, que é a Larissa, é de direita. E aí ela termina com uma frase que acaba desconstruindo tudo isso que ela falou, que eu vou guardar a frase um pouquinho mais lá pra frente, se você ainda não assistiu a live. Mas antes eu vou fazer o meu merchan, como eu sempre faço, para convidar você para se inscrever no canal se ainda não for inscrito ou inscrita. Eu imagino que quando eu postar esse vídeo a gente já esteja chegando em quase 45 mil inscritos, então desde que eu comecei a pedir, a gente já subiu 4 mil inscritos, então eu vou continuar pedindo, tá? Se você não gosta... Desculpa, eu leio o seu comentário que você disse que não gosta, tá? Mas eu vou continuar convidando para se inscrever se ainda não for inscrito ou inscrita pra gente chegar nos 50 mil. Para clicar no botão do gostei ou do não gostei, não me importa muito isso, porque eu convivo muito bem com o botão do não gostei, só que eu quero que você se manifeste e também use os comentários para deixar a tua opinião sobre o vídeo aqui que eu tô falando. Se você acha que eu falei alguma coisa errada ou discorda de alguma coisa, tanto do que eu falei, quanto de alguma informação que eu coloquei, seja da Gabriela Prioli ou da Anitta, indiferente, tá bom? Também vou convidar você para me seguir lá nas redes sociais, caso você queira mais conteúdo meu. Tem tanto conteúdo na internet, se você estiver insatisfeito ou entediado, mesmo com o universo da internet, tem o meu Instagram e o meu Twitter passando direto aqui. Meu Instagram é @noinstagabriel.
E o meu Twitter é @nottgabriel. Também tô falando agora da parte de membros aqui no canal, que eu demorei 1 ano para criar. Finalmente criei, já tô botando conteúdo exclusivo para os membros. Então, caso você queira fazer parte dos membros, é só clicar ali no botão Seja Membro. Olha ali no que você se encaixa melhor. Cada um deles tem alguma vantagem e estou fazendo vídeos pílulas, que são vídeos curtos com algumas informações exclusivas de bastidores que eu fico sabendo e eu jogo lá antes de finalmente colocar um vídeo usando aquelas minhas informações também ou não. Também tem o Apoia-se, caso você queira só apoiar o canal, que é com dinheiro do Apoia-se também que a gente continua fazendo as melhorias aqui. Disse tudo isso, é apoia.c/nada se cria. Voltando para o assunto específico, vou dar uma breve introduzida no assunto, caso você não tenha visto a live da Anitta com a Gabriela Prioli, ou não viu, mas vai ver, ou já viu e perdeu alguma coisa. Elas começaram com esse assunto do que é direita e esquerda, a Gabriela resolveu fazer um contexto histórico para explicar para ela de onde surgiu o nome direita ou esquerda. Eu não vou ficar contando tudo aqui, porque eu acho que se você quiser saber, ou eu faço um outro vídeo, ou então você vai lá e assiste, porque a explicação da Gabriela é muito boa. Não é esse o meu objetivo aqui, porque eu quero tocar no ponto que a Gabriela diz que o motivo dela estar contando o contexto histórico para explicar o que é esquerda e o que é direita. Por exemplo, a Gabriela Prioli usa o termo ruído de comunicação. Por quê? Eu chamo de ressignificação das palavras quando eu estou fazendo meus vídeos. A Gabriela diz que existe um ruído de comunicação porque quando alguém pergunta para você se você é de direita ou esquerda, a Gabriela Prioli responde uma coisa e a pessoa que perguntou entende outra. A Gabriela Prioli está respondendo uma coisa de acordo com aquilo que ela entende como esquerda ou direita, e a pessoa que está ouvindo, na verdade, não está querendo saber se ela é de direita ou se ela é de esquerda. A pessoa quer saber se ela é uma pessoa boa ou se ela é uma pessoa ruim. Então, por isso que eu digo que é uma ressignificação das palavras, porque as palavras, com o passar do tempo, elas foram mudando de significado. E a gente passou a não conseguir se comunicar, que também é válido o termo ruído de comunicação, que eu inclusive acho muito melhor do que ressignificação das palavras. Eu acho até um pouco complicado, principalmente para mim que descobri que tem um pouquinho de língua presa. Um exemplo que eu anotei aqui para não esquecer, que eu fiz um vídeo falando sobre isso. Eu fiz um vídeo falando sobre ideologia de gênero. E eu resolvi que nesse vídeo, na verdade eu esqueci de explicar o que era ideologia de gênero, que as pessoas estudavam e usavam esse termo ideologia de gênero, e o que era o significado que o brasileiro médio, o brasileiro na média, entende por ideologia de gênero. E o que aconteceu? Parte do público entendeu uma coisa, a outra parte do público entendeu uma outra coisa. Um outro exemplo que eu uso, que eu evito de usar, na verdade, vou revelar uma coisa dos bastidores que só eu sei. Eu evito de usar a palavra classe social. Não uso. Porque existem palavras que quando você usa, quem está recebendo, o receptor da mensagem, entende uma coisa e a pessoa desliga na hora, porque ela não quer mais ouvir, porque ela já entendeu que eu sou alguma coisa. Então, eu evito a palavra classe social e eu uso outras coisas, e a internet, inclusive, começou a usar. Por exemplo, agora, em vez de a gente falar classe social e começar a explicar algumas coisas, a internet chama de Brasil com S e Brasil com Z. A gente está querendo dizer a mesma coisa, só que a gente teve que buscar uma outra palavra, porque aconteceu de novo, ou um ruído de comunicação, ou uma ressignificação das palavras em que eu digo uma coisa e você, ou a outra pessoa no caso, entende outra. Um exemplo mais absurdo, para que todo mundo entenda. Quando eu digo estudante de universidade federal, o que a média brasileira no momento do país vai entender é um comunista maconheiro. Essa é a ressignificação das palavras que eu estou dizendo. Eles acabam ignorando que nem todo estudante de universidade federal é comunista e maconheiro. Tem estudante de federal que é só maconheiro. Tem estudante de federal que é só comunista. E tem estudante de federal que não é nenhuma coisa e nem outra.
mas o tempo que a gente gasta para explicar isso é muito desgastante. Por isso, não dá para usar o termo estudante de federal, de universidade federal, dependendo do contexto, dependendo do teu objetivo, dependendo do objetivo ou para quem você está falando, qual é o público que você está querendo alcançar ou que está te ouvindo naquele momento. Infelizmente, existe esse ruído de comunicação. E a Anitta é um exemplo disso, e agora eu volto para quando ela diz que a Anitta artista é de esquerda e a Anitta, no caso Larissa, que é o nome dela, não o artístico, empresária, é de direita. No final da live, ela reclama que na escola dela, ela não aprendeu isso. E que, ainda assim, mesmo escolas particulares, no começo da conversa delas, elas citam isso, Gabriela Prioli estudou numa escola particular, não aprendeu isso. Eu estudei parte da minha vida, a maior parte, em escola pública, municipal, na maior parte das vezes, e parte dela, a menor parte, mas algumas pessoas consideram como a mais importante para tentar entrar na Universidade Federal, que seria o ensino médio. Eu não sei se eu concordo ou discordo, isso é uma outra história para um outro vídeo, mas foi numa escola particular. E eu vou dizer para vocês que do começo que eu me lembro até a 8ª série, eu sempre falo para todo mundo, eu passei por 11, 12 escolas até a 8ª série. Da 8ª em diante que eu continuei numa única escola. E aí tem algumas outras que eu nem conto porque passou tão rápido que nem dá para contar, eu mal tive aula. Nenhuma dessas escolas que eu passei eu aprendi sobre política. Mas quando chega no final da live e a Anitta diz que a artista é de esquerda e a Anitta, empresária, é de direita, ela diz que gostaria de uma escola única, sem escolas privadas. Ela diz que ela gostaria de uma única escola onde o filho de político, onde todo mundo estudasse na mesma escola para que o político valorizasse a escola da maneira que ela deve ser valorizada. E essa fala final da Anitta acaba desconstruindo um pouco do que ela falou, porque essa fala é exclusivamente de esquerda. Você defender que não deve existir escola privada e apenas escola pública e uma única escola para todo mundo, acaba destruindo um pouco esse lado do Anitta empresária de direita. Por isso que eu citei isso para a gente voltar para o ruído de comunicação ou ressignificação das palavras. Para que a gente consiga se comunicar, ou melhor, para que eu acabe não perdendo algumas pessoas no meio do caminho, porque vão começar a me ouvir e já vão desligar, a gente precisa de duas coisas. Ou a gente precisa que todo mundo tenha o mesmo embasamento bibliográfico, para que todo mundo entenda o real significado de todas as palavras, e que ninguém fique se confundindo, ou então a gente precisa fazer isso que me ensinaram, que eu aprendi não faz muito tempo, que é isso que eu contei para vocês. Buscar palavras alternativas para se comunicar. Palavras alternativas que acabem querendo dizer a mesma coisa, que a gente gaste um pouquinho mais de tempo para explicar, mas que a gente não use palavras clichês, porque essa ressignificação aconteceu. Não tem como evitar isso. Eu não tenho problema com rótulos. Ou seja, quando eu falo alguma palavra, vou me rotular como esquerdinha, ou como comunista, ou alguma coisa. Eu não tenho problema com rótulos. No começo do canal, se você voltar muito tempo atrás, lá na época das eleições, que eu fiz vídeo comentando sobre a proposta de todos os candidatos à presidência, eu fui chamado de bolsonarista, eu fui chamado de cirandeiro, eu fui chamado de comunista, eu fui chamado de petralha, eu fui chamado de tudo que era possível, porque eu realmente peguei a proposta de cada um e eu botei os pontos, principalmente debate, e eu falei, aqui eu não gostei, isso aqui eu gostei. Quando teve alguns casos de crescimento, quando ele tinha um relato de crescimento de patrimônio de alguns deputados, e aí entraram nos patrimônios da família Bolsonaro, e eu falei que o importante não era que o quanto aquela pessoa ganhou de dinheiro de um ano para o outro, mas sim a variação da porcentagem, que não era tão... Porque eles pegavam, por exemplo, uma pessoa que teve um crescimento de patrimônio de 300 e tantos %. Ou seja, essa pessoa ganhou muito dinheiro. Mas a gente tinha que ver quanto de dinheiro essa pessoa tinha antes. Porque se a pessoa tinha 0 de patrimônio e ela pegou e comprou um carro, a variação na porcentagem é muito grande. Não é isso que conta efetivamente.
Era isso que eu estava tentando explicar e acabei explicando um pouco errado. O que conta mesmo é quanto de dinheiro essa pessoa ganhou nesse tempo. E não a porcentagem efetivamente. Tem gente que saiu de alguns milhões, e são muitos milhões, e passou para casa quase do bilhão. E a variação de porcentagem não foi muito grande. Mas os milhões que essa pessoa ganhou. E aí você vai ver a vida dela. Ela não tem negócio, ela não investe. A única coisa da vida dessa pessoa é ser político. Tem alguma coisa de errado. Então, o meu objetivo naquela época era comunicar com o máximo de pessoas para evitar um problema que eu não consegui evitar. O Jair Bolsonaro chegou lá. O meu problema, de novo, não é ser rotulado de alguma coisa. O meu problema é não ser ouvido por alguns desses rótulos, por conta de algum desses rótulos. Então eu tento me comunicar buscando os meios que eu tenho, que é palavras alternativas, justamente por conta dessa live que a Anitta e a Prioli fizeram para dar um embasamento, a mesma régua para todo mundo, para que todo mundo acabe partindo do mesmo ponto, entendendo o que é esquerda e o que é direita. E ainda assim, não é em uma live de 59 minutos, 58 minutos que vamos aprender tudo sobre o que é direita e o que é esquerda. Mas eu não sei, eu quero saber a tua opinião, se você viu essa live da Anitta e da Gabriela Prioli ou não, se você vai assistir, o que você achou disso que eu passei da live delas pra vocês, se você sabia desse posicionamento da Anitta ou não. Por favor, não vamos tentar não detonar também a Anitta, porque é isso que eu passei pra você. É complicado quando você não tem o real significado das palavras, e é isso que eu mostrei. Ela disse que era uma coisa como artista, uma coisa como empresária, chegou no final e deu um posicionamento que é completamente de esquerda. Então, vamos tentar manter a educação porque eu sei que às vezes tem uma pessoa ou outra, não é todo mundo, mas eu falo para essa minoria que às vezes acaba se exaltando um pouco, tá? Também deixo as minhas redes sociais sempre passando. Apoia-se se você quiser apoiar o canal. Para você se tornar membro tem link na descrição, ou só clicar ali no botão do Seja Membro, como eu disse, eu já tô criando conteúdo exclusivo para os membros. Até um próximo vídeo. Tchau.